Semana passada, o Álvaro ele deu início a essa série do mês de junho, que é falando sobre o Espírito Santo. Semana passada ele falou sobre o Espírito Santo, uma pessoa ou uma força. Nós ouvimos que o Espírito Santo, ele não é uma força, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus habitando na nossa vida. E hoje, nessa manhã, o tema da mensagem de hoje vai ser sendo morada do Espírito Santo. Queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 38. Hoje nós veremos que o Espírito Santo, ele habita em nós, e nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Durante essa mensagem, nós vamos responder 3 perguntas. 3 perguntas que vão nos ajudar a compreender que nós somos morada do Espírito Santo. A primeira pergunta, nós vamos encontrar a resposta em Atos capítulo 2, versículo 38. Diz assim: quando é que nós recebemos o Espírito Santo? A primeira pergunta: quando é que nós, eu e você, nós recebemos o Espírito Santo? A resposta, Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos ler. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele começa a habitar em nós quando nós somos batizados. Quando eu e você fomos batizados em Cristo Jesus, aconteceu 2 coisas. Primeiro, nós tivemos o perdão dos nossos pecados. Nossos pecados foram perdoados. E depois, nós recebemos o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a estar em mim e em você. O dom do Espírito Santo é a presença interior do Espírito Santo na nossa vida. Vamos, por favor, abrir em Romanos, um pouco mais à frente. Romanos, capítulo 8, versículos 9 a 11. Romanos, capítulo 8, versículo de 9 a 11. Se alguém me perguntar: Tiago, onde é que você mora? Eu moro na rua Adolfo Campelo, número 150, apartamento 308. Se alguém perguntar para você onde você mora, você vai dar seu endereço, sua rua, sua casa, e até um ponto de referência se a pessoa não conhecer aqui Fortaleza. Não é verdade? Por quê? Porque você habita ali, porque você mora ali. Ali é seu endereço. É ali onde você se sente bem, onde você se sente mais à vontade. E na sua casa. Você pode passar um mês viajando, você pode passar uma semana viajando, não é verdade? Ou dormir na casa de algum amigo, algum parente. Mas você sempre vai voltar para a sua casa, porque você mora lá, porque você habita lá. Da mesma forma, o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo não vai estar somente na nossa vida no culto, nos dias das reuniões, não. O Espírito Santo vai estar conosco todos os dias, porque Ele habita, porque Ele mora em nossas vidas. Porque nós recebemos o Espírito Santo quando nós fomos batizados em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo de 9 a 11. Leiamos. Diz assim a palavra. Romanos. Leiamos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo não está em vós, o corpo, na verdade, está morto,
por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então a diferença de uma pessoa no mundo e de uma pessoa de Deus é a presença do Espírito Santo. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós apenas somos diferentes. Por quê? Porque nós tentamos não seguir os padrões do mundo. Tentamos seguir os padrões de Deus, conforme a sua palavra. Então o Espírito Santo vai dizer, a presença do Espírito Santo vai dizer se uma pessoa é de Cristo ou se uma pessoa não é de Cristo. Todas as pessoas, todo ser humano, ele pode sim receber o Espírito Santo, se ele aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, através do batismo. E também o Espírito Santo, ele é um selo, é a marca que nós somos de Cristo. Vamos abrir em Efésios, livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Antigamente, Deus ele habitava no meio do povo de Israel. E para que Deus pudesse habitar no meio daquele povo, ele mandou Moisés construir um tabernáculo, para que Deus pudesse estar ali no meio do povo. Depois, nos tempos de Salomão, Deus mandou Salomão construir o templo, para que Deus pudesse estar no meio do povo. E por meio de Jesus Cristo, Deus não está mais no local físico. Deus está dentro de cada cristão que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, por meio do batismo. Deus está em cada um de nós. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Então Deus ele derramou o amor dele em nossos corações por meio do Espírito Santo. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra: em que também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, sendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Antigamente, selavam-se as cartas importantes com cera. A cera era esquentada e imprimida com a marca de um anel do escritor. O Espírito Santo é a impressão de Deus em nossas vidas, provando que somos dele. O Espírito Santo em nossas vidas é a prova que nós somos de Deus, que nós somos de Cristo, que nós morremos para o mundo e nascemos para Jesus. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós recebemos o Espírito Santo por meio do batismo. Tudo bem, a gente recebeu o Espírito Santo por meio do batismo, o Espírito Santo habita em nós, certo? Nós sabemos disso. E sabendo que o Espírito de Deus habita em nós, como é que eu e você nós devemos viver? Como é que eu e você nós devemos proceder como novas criaturas em Jesus? A resposta está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Vamos abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Como Deus, ele é maravilhoso, não é verdade? Como Deus, ele é bom. Nós, seres humanos imperfeitos, pecadores, Deus, ele nos amou, entregou o seu Filho, como nós vimos no vídeo. E ele não só fez isso,
mas Ele habita em nós, por meio do seu Espírito, nos ajudando, nos consolando. Então Deus, Ele habita em mim e em você. E nós vamos ver agora como é que eu e você devemos viver pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus em vosso corpo. Então, a primeira coisa para nós podermos viver no Espírito é fugindo da impureza. Os irmãos aqui em Coríntios estavam com um problema muito grande. Problema de fornicação, sexo fora do casamento, relações sexuais fora do casamento. E Paulo escreve dizendo para eles fugirem dessas coisas. Fugir da impureza. Fugir dos pensamentos impuros. Fugir. Nós devemos fugir das coisas do mundo. Nós devemos fugir das coisas que não agradam a Deus. Nós devemos fugir daquilo que nos afasta de Deus. Por melhor que seja. Se algo está te afastando de Deus, meu irmão, não pense duas vezes não. O apóstolo Paulo dá um conselho: fuja. Porque se nós vivemos na impureza, como é que o Espírito Santo vai poder agir na nossa vida? Não fuja da impureza. Fuja dos prazeres do mundo. Fuja dos prazeres da carne. Tiago, ele dá um conselho também lá em Tiago 4,7, dizendo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós sujeitarmos a Deus e nós resistirmos ao diabo, ele vai fugir de nós. E a melhor maneira de nós resistirmos ao diabo é fugindo da impureza, é fugindo das coisas do mundo. Tiago também vai falar uma coisa interessante sobre que a mente vazia é a oficina do diabo. A mente vazia é a oficina do diabo. Um homem que tinha o Espírito Santo de Deus se chamava Davi. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi, rapaz, que exemplo de pessoa devota a Deus, que exemplo de pessoa que ama a Deus. Só que teve um momento na vida de Davi que ele ficou ocioso. O Israel estava em guerra e ele estava no palácio dele. Todo mundo em guerra e ele lá no palácio dele, ocioso lá no palácio. Subiu no terraço e ele olhando para a paisagem, ele olhou para a casa vizinha. E quem foi que ele viu? Ele viu uma mulher tomando banho na sua frente. Ele viu uma mulher tomando banho na sua frente. Estava ocioso. E o que foi que ele fez? Ele mandou chamar aquela mulher, sabia quem era, que ela era casada, teve relações com ela, ela ficou grávida, e para esconder a gravidez, ele colocou o marido dela na frente da batalha, para o marido dela morrer. Foi responsável pelo aquele adultério e por aquela morte. Davi estava lá na sua ociosidade, quando de repente caiu. E por causa desse pecado de Davi, trouxeram consequências para ele, muito grandes, até o final da sua vida. Quando nós estamos com a mente vazia, quando nós não buscamos nos encher de Deus, não buscamos nos encher do Espírito, ficamos ociosos, achamos que podemos vencer qualquer tentação com a nossa própria força, nós acabamos caindo, como Davi caiu. Mas o mais interessante é que Davi não ficou lá na sarjeta, ele se arrependeu do seu pecado. E no Salmo 51 ele fala, para Deus: Senhor, não tire de mim o teu Espírito.
Sabe? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para viver no Espírito é fugir da impureza. A segunda coisa, glorificar a Deus por meio do nosso corpo. O nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. E nós devemos glorificar a Deus por meio do nosso corpo. Nós não devemos usar o nosso corpo para as coisas que não agradam a Deus. Muitas pessoas aí fora usam o seu corpo para consumirem drogas, destroem o seu corpo na bebida, destroem o seu corpo no adultério, destroem o seu corpo na prostituição e vão destruindo o seu corpo por causa do pecado. Nós devemos glorificar a Deus por causa do nosso corpo. Refletindo nisso, que eu tenho que ter um cuidado com o meu corpo, eu tenho me educado, tem certas coisas que eu tenho tentado melhorar para a minha saúde. Eu sei que eu ainda falta muita coisa ainda para melhorar, mas tem coisas que eu estou melhorando, né? Tem coisas que eu tenho evitado. Né? Seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Como é que você tem cuidado do Espírito Santo, do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo? Você tem feito exercícios? Eu estou precisando fazer. Você tem usado esse corpo para a glória de Deus? Homens, o que vocês estão vendo muitas vezes na rua? O que vocês estão vendo muitas vezes na televisão, na internet? Interessante que o homem, ele é muito atraído pelo que ele vê. Davi, ele foi atraído pelo que ele viu. Como é que nós estamos tomando conta da nossa vista, nosso coração? Mulheres, como é que vocês estão se preservando o seu corpo, os seus vestimentas? Primeira pergunta que nós devemos fazer, vocês devem fazer: será que o que eu estou vestindo glorifica a Deus? Será que o que eu visto vai levar algum irmão a pecar? Sabia que quando você veste uma roupa mais sensual, você pode estar levando o irmão a pecar? Muitas vezes você pode até entender, até dizer assim: mas isso não me... pelo que eu estou achando, está bem, está legal. Mas será que glorifica a Deus com o nosso corpo? Muitos de vocês conhecem o Rafael, não conhecem? Rafael da Silva. Eu trabalho com o Rafael da Silva. E uma coisa que ele tem feito, que tem sido exemplo para mim, é o cuidado dele com o corpo dele. O Rafael, ele pesava mais ou menos uns 104 quilos. Rafael comia de tudo. Se sobrasse sua comida, o Rafael pegava e comia. Rafael comia de tudo. Só que teve um dia que o médico chegou para ele e disse: olha, você está com um problema no estômago. Isso pode se tornar um câncer. Você tem que mudar os seus hábitos alimentares, fazer exercício. E o Rafael, ele mudou totalmente os hábitos alimentares dele. Hoje é só fruta, verdura, só diet, só light. Ele perdeu 34 quilos. Você pensa, olha para ele e você diz: rapaz, tu fez uma redução do estômago. Não. Ele se reeducou. Ele cuidou do corpo dele. E hoje ele está 34 quilos mais magro. Perder quilo foi só uma consequência do cuidado que ele teve com o corpo dele. Nós devemos também ter um cuidado com o nosso corpo, porque ele é santuário do Espírito Santo. Glorificar a Deus com a nossa vida. Todas as nossas atitudes, a gente tem que pensar: poxa, será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que a atitude que eu estou fazendo realmente vai agradar a Deus? Vai deixar o Espírito Santo que habita em mim feliz? Vamos abrir, por favor, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Sabendo que o Espírito Santo habita em nós, como nós devemos viver? Primeiro, fugindo da impureza, glorificando a Deus por meio do nosso corpo. Em Efésios capítulo 4, versículo 25, nós vamos achar outras atitudes que nós devemos ter. Efésios 4, capítulo 25. Efésios 4, versículo 25. Uma coisa interessante, só voltando um pouco sobre o corpo, que a gente deve sim cuidar do corpo.
mas a gente não deve usar o corpo para idolatrar o corpo. A gente tem que ter cuidado com isso, certo? Efésios 4:25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então nós devemos falar a verdade. Nós devemos não mentir, mas nós devemos falar a verdade. Porque o Espírito Santo habita em nós. Mas tem duas coisas. Você pode falar a verdade com amor e você pode falar a verdade sem amor. Como nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós devemos falar a verdade em amor, mas a gente tem que falar a verdade. Porque é amor. Com amor. A verdade nós devemos falar. Nós não devemos viver na mentira. Porque Jesus ele vai falar lá em João que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos viver na verdade. Como nós devemos proceder também, além de viver na verdade? Está no versículo 26. E irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem coisas realmente que no mundo nos indignam. Tem coisas que, atitude muitas vezes, que nos deixam chateados. E realmente deixam. A corrupção é um exemplo. As coisas que acontecem no mundo, as perversidades, nos deixam com raiva. Nos deixam chateados. Porque as injustiças. Mas nós devemos nos chatear, nos irar, mas não pecar. Devemos entregar isso a Deus. Porque Deus ele é reto juiz. Deus ele é justo. Diferente de nós. Deus ele é justo. Ele é perfeito. Então nós devemos, sim, se está alguma coisa errada, nos chatear. Mas a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Não julgar, porque só existe um juiz perfeito, que é Deus. A quinta coisa que nós podemos ver nesse texto está no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Nós devemos falar coisas boas, coisas que edificam. Nós devemos falar coisas que agradam aos outros, coisas que edificam as pessoas. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nome feio, palavrão. Mesmo naquele momento que você está a ponto de explodir como um vulcão em erupção, mas controle a sua língua. Controle a sua língua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não só palavrão, não só palavras que machucam, mas também, cuidado, para você muitas vezes, nós muitas vezes, não falarmos coisas que derrubamos as pessoas. Temos que ter cuidado. Mas devemos falar palavras que edificam. Que edificam. Se é algo que é para edificar, amém. Eu vou lá e falo. Se é algo que não vai edificar, peço a Deus perdão e vou buscar falar algo que edifique. A língua, muitas vezes. Com a nossa língua a gente pode bendizer a Deus, e ao mesmo tempo com a nossa língua a gente pode amaldiçoar os outros. Temos que ter cuidado com a nossa língua. Temos sim que ajudar o irmão a crescer na fé, ajudar o irmão a prosseguir, mas devemos ter cuidado muitas vezes com as críticas. Por quê? Porque existem dois tipos de críticas: a construtiva, que é para o bem, que você quer ajudar, que você está junto, e a destrutiva. Olha ali, rapaz, está errado. Isso aí, fulano, está vendo aí que o irmão está fazendo? Pai, isso aqui não agrada a Deus não. Está vendo aí que o irmão está fazendo? Não chega no irmão e exorta o irmão em amor, não fala a verdade para o irmão em amor. Fala para outros, que vão falando para outros e para outros, e a conversa vai ficando grande, vai crescendo, o telefone sempre vai aumentando, e vai ferindo o corpo de Cristo. Então nós devemos, antes mesmo de criticar, estar junto, antes mesmo de criticar, ajudar, porque nós não somos perfeitos. Eu e você, nós estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus.
por meio do seu Espírito que habita em nós. Versículo Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçai o Espírito Santo, o qual foste selados para o dia da redenção. Quando o cristão ele vive no pecado, o Espírito Santo fica triste e decepcionado. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós devemos nos afastar do pecado. Nós devemos buscar viver uma vida sem pecado, uma vida santa, porque Deus ele é santo e Ele tem nos chamado para vivermos em santidade. Versículo 32. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como também Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou. Devemos perdoar uns aos outros. Talvez uns me conhecem já há um bom tempo, né? E eu tinha uma dificuldade muito grande. Se você fizesse bem para mim, amém. Que coisa maravilhosa que você fez bem para mim. Mas se você pisasse no meu calo, rapaz, se você me ferisse, se você me magoasse, pode ter certeza, naquela época eu iria guardar. Como o Espírito Santo ele transforma os corações, como Deus ele transforma a vida das pessoas. Eu era uma pessoa implacável, eu era uma pessoa difícil de perdoar. Talvez você esteja vivendo isso. Eu era uma pessoa implacável, errou comigo, sabe de uma coisa? O Espírito Santo habita em nós e Ele transforma nossas vidas. E Deus, por meio do seu Espírito, tem me dado um novo coração. E Deus tem dado um novo coração a você, na sua fraqueza, muitas vezes, na sua dificuldade que você vive. Busque não entristecer o Espírito Santo. Diga para Deus, todos nós temos um ponto fraco, como o Danilo falou no encontro de jovens. Eu e você. Mas o Espírito Santo pode nos ajudar. Quando nós permitimos o Espírito Santo agir na nossa vida. Quando eu deixei o Espírito Santo agir na minha vida, eu derramei perdão para as pessoas. O meu coração foi se esvaziando. Foi se esvaziando, foi se esvaziando. E hoje em dia, a mágoa não domina mais o meu coração. E o Espírito Santo, a terceira pergunta: como o Espírito Santo pode ajudar o discípulo de Jesus na sua caminhada? Como o Espírito Santo pode ajudar a mim e a você na nossa caminhada com Cristo? Primeira coisa, através de uma transformação de vida, Deus ele vai moldando o nosso coração a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Como diz lá em 1 Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18: e todos nós com o rosto desvendando e contemplando, como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados pelo Espírito Santo quando nós permitimos o Espírito Santo agir na nossa vida. Ele nos ajuda, transformando a nossa vida, transformando o nosso coração, nos purificando de todo o pecado, nos fazendo pessoas novas por meio de Cristo Jesus. Segunda coisa, como o Espírito Santo pode ajudar na nossa caminhada, é através da oração, pois o Espírito Santo intercede por cada um de nós. Como fala lá em Romanos 8, 26 e 27, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós,
sobremaneira com grandes gemidos, inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. O Espírito intercede por cada um de nós. Muitas vezes nós não sabemos orar na nossa imperfeição, mas o Espírito intercede, nos ajuda, coloca as palavras na nossa boca, nos faz lembrar daquele pedido de oração que a gente muitas vezes não lembra. O Espírito nos ajuda. Irmãos, Deus, Ele deu o Filho dele, para que nós pudéssemos viver pelo seu Espírito. Nós estamos sendo aperfeiçoados à sua imagem e semelhança. Nós devemos deixar o Espírito que habita em nós fazer a sua obra. Devemos confiar nele, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está na igreja do Senhor. Ele não precisa mais de um templo para habitar perto de nós. Ele não precisa mais de um tabernáculo para ele habitar perto de nós, porque ele habita na nossa vida. Quando a gente está forte, quando a gente está fraco, quando o pecado vem, mas o Espírito Santo não nos abandona. Quando a gente muitas vezes entristece, o Espírito Santo, mas ele está lá. Deus, ele não nos abandona. Deus, ele não abandonou Davi. Deus, ele não abandonou. Deus, ele não abandona nenhum de nós, porque ele nos ama, a mim e a você, porque ele derramou seu próprio sangue naquela cruz. Da mesma forma os apóstolos naquela época, quando eles deixaram o Espírito Santo fazer a obra, eles foram bem-sucedidos. Eles não pediram para que Deus livrasse eles das tribulações. Eles pediram para ser cheios do Espírito Santo. E quando nós buscamos a Deus, nós nos enchemos do Espírito Santo. E por último, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos guia a viver uma vida na verdade. A pior coisa é você viver uma vida de mentira. O Espírito Santo, ele nos guia a viver na verdade. Quando nós vivíamos sem Cristo, nós vivíamos na mentira. Mas agora, por meio do Espírito Santo, nós vivemos na verdade. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 27. Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, mas o mesmo Espírito intercede em nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito, ele assiste por nós. O Espírito, ele está conosco. E no versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o Espírito Santo, ele nos guia a viver na verdade. Uma maneira do Espírito Santo guiar o cristão é através da palavra.
Quando obedecemos a palavra, estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Quando eu e você obedecemos às Escrituras, nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Você quer ser guiado pelo Espírito? Nós, como igreja, nós queremos ser guiados pelo Espírito. Eu quero também ser guiado pelo Espírito. O Espírito está aqui para nos ajudar, em cada um de nós. Nós recebemos o Espírito Santo por meio do batismo. Nós devemos fugir da impureza. Nós devemos fugir do que não agrada a Deus. Nós devemos glorificar a Deus por meio do nosso corpo. Nós devemos falar a verdade. Nós devemos não entristecer o Espírito Santo. Nós devemos buscar perdoar uns aos outros. Nós devemos buscar glorificar a Deus por meio das nossas vidas. Nós devemos deixar o Espírito Santo agir, porque o Espírito Santo ele nos transforma, porque o Espírito Santo ele nos ajuda a orar, e porque o Espírito Santo ele nos guia a viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Que Deus ele possa nos abençoar, que nós possamos buscar durante a nossa semana viver no Espírito Santo, que nós possamos pedir: Senhor, nos ajuda a vivermos pelo Espírito.